E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tranquilo com vocês? No vídeo de hoje, eu estou viajando nessa pegada. Que pegada, Vinícius? E se a Nubank e o Itaú se unissem? Mas a troco do que tu tá tirando isso? Calma, calma, calma. Vamos lá. O Itaú tá comprando de relho, ações da nossa Nu Roxinha Amada, no Holding. Tá derretendo. Já comprou 106 milhões de dólares. Só isso. Uma pequena fatia da nossa Nu Roxinha da Massa. E aí já se criou um monte de teoria. Inclusive, eu criei a minha teoria. Imagina se a Nubank e o Itaú se unissem. Nesse vídeo eu vou te trazer pós e contras dessa união. Não tô dizendo que isso vai acontecer, não tô dizendo que isso não vai acontecer. O cenário, mercado futuro é sempre imprevisto, gente. A gente não sabe o que pode acontecer. Só que eu quero aqui pensar contigo, a gente refletir sobre essa situação. E eu já quero que tu mesmo, me comente. O que tu acha dessa união? Por mais que, por enquanto, pareça uma viagem. Por enquanto, parece uma viagem. E eu vou te explicar por que é difícil acontecer. Mas, e se isso acontecesse? Tu ia gostar, não ia gostar? A gente tá falando hoje de dois pesos de banco. O Itaú, pô, fala sério. O Itaú e a Nubank, que até ontem não era ninguém e hoje já é alguém. Vamos falar um pouco sobre esses gigantes e por que esse cenário é difícil de acontecer por enquanto. Mas eu não vejo dificuldade nenhuma futuramente. Aqui, ó, primeiro lugar. Se o Itaú tá comprando muita ação da Nubank, quer dizer que ele vai comprar o Nubank? Não. A questão dessa compra exagerada de ações é simplesmente o Itaú tá vendo que a ação ainda está desvalorizada no mercado e que ela pode lucrar com isso. Ah, Vinícius, mas de repente ela virá maior acionista? Difícil, porque hoje a maior parte da Nubank tá com os donos, os criadores da Nubank, que não vão querer torrar as ações deles para concorrentes como o Itaú, porque senão vai ficar com um peso de mercado na mão de um banco concorrente. Esse é o primeiro ponto. Vamos fazer uma análise, tá? O valor de mercado hoje da Nubank está quase em 40 bilhões de dólares. É uma compra difícil do Itaú fazer, cara. E outra coisa, o maior ativo hoje da Nubank é a cultura da marca antibanco. Tipo assim, ó, tu tem Nubank, mas tu não considera um banco. É uma fintech. Então essa pegada aí ainda é muito proveitosa para o Nubank. Então uma união entre os dois ia destruir essa imagem que a própria Nubank passa para nós. Pô, eu vou pra Nubank porque a Nubank libera crédito para negativado. Porque a Nubank realmente libera. Porque a Nubank tem uma pegada que me entende. E o Itaú, o cara tem aquele negócio de antibanco, né? Então, é um dos fatores que, de repente, para a Nubank ia dificultar a imagem do banco. Então, ele não compraria a marca e sim só o conceito tecnológico, já que o Itaú tá copicola do Nubank, né? Vamos ser sinceros. O Itaú tá copiando tudo que o Nubank tá fazendo. Então, o Itaú tá aproveitando essa onda do Nubank de inovação e tá olhando e tá copiando. E tudo bem, é do jogo. Então assim, ó, outra coisa, a parte da regulamentação é muito complicada de fazer e é um quase monopólio. Se o Itaú e o Nubank se fundir, praticamente não vai mais existir outros bancos, eles. Mas vamos pensar no lado atrativo, viajão, o lado massa que é seu negócio. Imagina, primeiro não ia ser mais roxinho da massa, nem o laranjinha da massa, ia ser que cor? Já vamos começar por aí. Podia ser o nome do Itaú com um roxinho por trás, imagina, ia ser legal. Mas vamos lá. Eles iam se completar. A primeira parte atrativa que eu considero relevante que eles iam se completar. Como assim? Cara, o Nubank é digital, ele é eficiente e tem muito cliente jovem. O Itaú, ele tem uma infraestrutura, ele é grande, ele tem a parte PJ muito grande e tem crédito estruturado. Tu imagina juntar tudo isso? Cara, ia ser bizarro. Simplesmente, eles iam unir o útil ao agradável. O lado conceituado e já com muitos clientes antigos do Itaú, clientes pesados, com uma pegada totalmente mais jovem e estruturada do Nubank. Então, ia ser muito legal. E assim, ó, imagina se o Google, o Amazon e a Apple, eles decidissem entrar um crédito brasileiro no mercado. Qual banco tu acha que eles iam ir? Neles. É a mesma coisa, cara, se tu criar o Itaú e o Nubank, tu vai ser um super banco.
E a escala é para competir mundialmente, não vai ser só pequena. Liquidez, então, nem se fala, né? Em um cenário a longo prazo de 5 a 10 anos, a Nubank ia atingir a maturidade que os fundadores querem. Porque, na verdade, a gente está falando do Nubank hoje, é um banco pequeno. Ah, ele é gigantesco, mas ele tem pouco tempo de vida. Ele é um bebê. Ele tá nascendo. A gente tá falando do Itaú de mais de 100 anos. E o Nubank que pegou tração em 2013. É pouquíssimo tempo. Só que essa maturidade, essa construção que a Nubank já está fazendo, traz um novo cenário para a gente pensar diferente do nosso roxinho. Olha aqui, os clientes que eu acredito assim da Nubank iam ter medo hoje disso. Se os Nubank, hoje é uma pergunta que eu te faço. Se tu fosse cliente Nubank e decidisse, pô, o Itaú comprou Nubank ou eles se uniram, como é que ficaria esse cenário para os clientes Nubank? Porque hoje a gente está falando que a Nubank ela representa 127 milhões de clientes. E o Nubank e o Itaú está com uma base mais ou menos total de 55 milhões. É uma diferença, é mais que o dobro. Só que nós temos o outro lado, quando a gente analisa isso, que o Itaú tem loja física. Desculpa, agência física. Aí tu imagina trazer o digital pro físico junto. Claro que nessa contrabalança, a Nubank, que é um banco que não tem muitas taxas, teria que cobrar uma taxa. Ou o Itaú ia pegar e ia dissolver essa taxa. Outra coisa que eu fico pensando na questão do lucro, tá? O Nubank é gigantesco, só que o Nubank fatura praticamente 2 bi. Ele teve esse lucro esse ano. O Itaú, 40 bi. É outra pegada, mas é 40 bi de 100 anos. Tu imagina que o Nubank tá correndo. O lucro trimestral, por exemplo, do Itaú foi 416 bilhões de reais e no caso, a Nubank teve um faturamento de 76 bi. Então assim, ó, eu acredito que isso é uma pegada muito legal. Eles iam ser muito diferenciados. A Bolsa de Valores ia achar isso gigante, então ia explodir as duas ações. E eu acho que o cliente, tanto o Nubank como o Itaú, ia só se beneficiar. Porque tu imagina trazer todo o crédito unificado e estruturado, que eu digo é o seguinte: home equity, que o Nubank não tem, financiamento imobiliário, que o Nubank não tem, financiamento de veículo, que o Nubank não tem. Tudo na plataforma, com os dois juntos. Ia ser uma união massa. A gente não pode dizer que não, né? Ah, eu não acho legal. Para e reflete. Vamos tirar o lado do preconceito e vamos pensar que é um banco gigante se unindo com um banco digital gigante e a gente ia ter um banco gigantesco na mão. Ia ser legal. Eu viajei nesse vídeo? Acho que eu viajei, mas eu quis trazer informações e eu quero saber a tua opinião. Então, já deixa nos comentários, porque quem sabe um dia. Até mais.